Bem-vindos, entusiastas da aviação! Hoje decolaremos em mais uma aventura. Vamos descobrir como a aviação enfrenta um desafio crítico. Mergulharemos fundo nos perigos do voo controlado em direção ao solo. CFIT. Esse é um termo que provavelmente você já ouviu, mas será que realmente compreendemos o impacto dele na segurança de voo? Fique conosco para uma análise detalhada sobre o tema que pode salvar vidas. Veremos a realidade por trás desses acidentes aéreos e das inovações fascinantes que estão transformando a segurança na aviação. Desde suas origens nos anos 70 até as tecnologias avançadas que auxiliam na prevenção do CFIT, hoje desvendaremos os mistérios desse fenômeno. Fique ligado enquanto descobrimos as possíveis causas, estratégias de prevenção e a notável evolução dos sistemas de segurança. Se você é um profissional da aviação ou apenas curioso sobre os céus, esta é uma jornada que você não vai querer perder. Pronto para decolar? Apertem os cintos. Estamos prestes a voar pelos céus da segurança de voo. Vamos explorar o CFIT juntos. A edição 2017-2019 do Plano Global de Segurança da Aviação, GASP, da OACI, destaca diversas categorias de acidentes de alto risco, identificadas como prioridades globais de segurança. Entre essas, o voo controlado em direção ao solo, CFIT, é apontado como responsável por quase 25% de todas as fatalidades em acidentes aéreos no mundo, embora represente apenas 3% do total de incidentes. O termo CFIT foi criado por especialistas da Boeing nos anos 70, quando a empresa investigava uma série de acidentes aéreos com possível relação à perda de consciência situacional por parte dos pilotos. A análise revelou que fatores como fadiga, estresse, erros de navegação e desorientação espacial contribuíram para esses acidentes. O CFIT, que significa Controlled Flight into Terrain, voo controlado em direção ao terreno, caracteriza-se pelo impacto de uma aeronave com o solo, mesmo quando todos os sistemas estão operacionais. Esse tipo de acidente é considerado extremamente grave, resultando frequentemente em perda total da aeronave e de todos os ocupantes. O termo foi adotado para distinguir acidentes desse tipo de eventos causados por falhas mecânicas ou fatores externos. Existe também o CFTT, Controlled Flight Towards Terrain, voo controlado em direção ao terreno, que consiste na ocorrência em que uma aeronave, em condições de voo totalmente controlado, voa em direção ao terreno, água ou obstáculo, sem que a colisão ocorra. É o incidente em que o CFIT foi evitado. Pode acontecer a qualquer momento durante o voo, mas ocorre com mais frequência durante a aproximação e o pouso. Este tipo de incidente pode ser evitado por meio da retomada de consciência situacional da tripulação de voo. Veja exemplo a seguir. Nossa, a chegada está programada errada. Era para Bog 1 no Alfa. Nossa, é verdade, meu amigo. Vamos corrigir logo isso. Agora, o controlador de voo emitindo alertas aos pilotos. O Azul 454 tem um morro aí na frente. Dá uma confirmação, campeão Azul 4254? Tem um morro na sua frente aí. Estamos girando já para a direita, Azul 4254. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, o CFIT contribui para cerca de 20% dos acidentes aéreos fatais. As causas do CFIT são diversas, mas geralmente estão relacionadas a fatores humanos, como perda de consciência situacional. É a condição onde o piloto perde a noção de sua posição espacial e orientação em relação ao terreno. Fadiga e estresse. É o acúmulo de cansaço, noite mal dormida ou estresse, que podem reduzir a cognição e prejudicar o piloto em relação à atenção e concentração, podendo levá-lo ao erro. Erros de navegação. Nessa situação, o piloto pode cometer um erro de navegação, levando a aeronave a um local inesperado ou a uma condição indesejada. Resposta inadequada do piloto.
Esse elemento se manifesta em situações em que a equipe de voo, ao identificar a iminência de uma colisão, responde de forma hesitante e pouco eficaz, não conseguindo evitar o acidente. Desorientação espacial. O piloto perde a percepção de sua posição no espaço, o que pode levar a uma colisão com o solo. Observe que a perda da consciência situacional pode levar o piloto a uma desorientação espacial. O fenômeno Black Hole trata-se de um fenômeno de ilusão óptica, no qual o piloto tem a impressão de estar a uma altura superior àquela em que realmente está. Em uma noite nublada ou sem lua, o piloto tem uma percepção limitada ou nula de profundidade devido à ausência de luz. Outros fatores que podem contribuir para o CFIT. Condições meteorológicas adversas. Nuvens baixas, neblina ou tempestades podem prejudicar a visibilidade do piloto. Voo por instrumento, quando realizado em condições meteorológicas desfavoráveis. Excesso de confiança na automação. O Grupo de Regulamentação de Segurança de Voo da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido, CAA, alertou sobre o aumento da confiança das tripulações de voo na automação, destacando o risco de os tripulantes não manterem as habilidades necessárias para reagir adequadamente a falhas na automatização, erros de programação ou perda de consciência situacional. Estudos indicaram evidências suficientes para suscitar preocupação quanto à crescente dependência das tripulações na automação da cabine de voo. Além disso, observou-se que a nova responsabilidade atribuída aos tripulantes, o monitoramento do sistema, tornou-se mais desafiadora devido à alta confiabilidade da automação. Terreno complexo. Montanhas, florestas ou outros obstáculos requerem maior atenção do piloto na hora do planejamento do voo. Existem diversos recursos tecnológicos utilizados para evitar o CFIT. Sistemas de alerta de terreno. Sistemas de navegação por satélite. Sistemas de visão sintética. Sistemas de alerta de terreno. Esses sistemas monitoram a altitude e a posição da aeronave em relação ao terreno e alertam o piloto com sinais sonoros e visuais. Caution, terrain. Caution, terrain. Terrain, terrain. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Os sistemas de alerta de terreno mais comuns são o Terrain Awareness and Warning System, o Ground Proximity Warning System, GPWS, e o Enhanced Ground Proximity Warning System, EGPWS. Sistemas de navegação por satélite. A constelação de satélites do Sistema Global de Navegação por Satélite possibilita a determinação precisa da posição e localização de um veículo ou receptor em qualquer ponto do globo, seja em terra, mar ou ar. O Sistema Global de Navegação por Satélite, GNSS, é o nome dado para os sistemas de satélites que permite que equipamentos forneçam, através da indicação de coordenadas, a localização de determinado ponto na superfície terrestre. Os sistemas de posicionamento global mais comuns são o Global Positioning System, GPS, dos Estados Unidos. Temos também o GLONASS pertencente à Rússia, o Galileu da União Europeia e o Beidou, Compass, da China. Sistemas de visão sintética. A visão sintética incorpora várias tecnologias, oferecendo não apenas dados sobre o terreno, mas também um ambiente de voo dinâmico que pode incluir informações sobre tráfego aéreo, plano de voo, obstáculos, dados regionais, culturais e outros. Esse sistema fornece ao piloto informações geográficas, georreferenciadas em tempo real, contribuindo para uma elevada consciência situacional, consciência espacial e, consequentemente, uma tomada de decisão mais assertiva, o que pode ajudar o piloto a identificar obstáculos e evitar colisões. Os sistemas de visão sintética. O Synthetic Vision System, SVS, o Enhanced Vision System, EVS, e o Enhanced Flight Vision System, EFVS. A distinção principal entre ambos os sistemas reside no fato de que o EFVS representa uma versão mais sofisticada, unindo o EVS a um sistema de orientação de voo,
sendo implementado em um visor, head-up display, ou um sistema de apresentação correspondente. Enquanto o EVS concentra-se na melhoria da visão do piloto, o FVS eleva essa visão aprimorada ao integrá-la a sistemas de orientação de voo, proporcionando assim uma experiência de voo mais segura e eficiente. Cefit sempre foi uma das principais causas de acidentes aéreos. No final da década de 60, um número elevado desses acidentes resultou em centenas de mortes. Isso levou a um estudo para determinar as causas e possíveis formas de prevenção desse tipo de evento. O estudo concluiu que um simples alerta indicando que o terreno se aproximava teria fornecido aos pilotos uma indicação suficiente para que tomassem medidas reativas de prevenção. Portanto, a maioria desses acidentes poderia ter sido evitada. O GPWS, ou Ground Proximity Warning System, foi um sistema que ajudou a reduzir significativamente o número de acidentes por Cefit. No entanto, observaram que o sistema original apresentava algumas limitações. Um problema específico observado foi a identificação de risco relacionado a uma mudança brusca de terreno que se eleva rapidamente. O GPWS original utilizava o radioaltímetro para determinar a taxa de proximidade com o solo. O radioaltímetro mede a altura da aeronave em relação ao solo, usando ondas sonoras. Essas ondas são enviadas para o solo e refletidas de volta à aeronave. O tempo que leva para as ondas sonoras viajarem até o solo e voltarem é usado para calcular a altura da aeronave. No entanto, o radioaltímetro não é capaz de detectar mudanças bruscas de terreno. Isso significa que, se uma aeronave estiver se aproximando de uma área de terreno acentuadamente elevado, o GPWS pode não emitir um aviso suficiente para que o piloto tome medidas corretivas. Acreditava-se que o sistema não era capaz de se antecipar para identificar possíveis riscos na trajetória de voo da aeronave. A solução para as limitações do GPWS foi a introdução do Sistema Aprimorado de Alerta de Proximidade do Solo, Enhanced Ground Proximity Warning System, EGPWS, na década de 90. O EGPWS inclui um banco de dados de terrenos e obstáculos, permitindo ao sistema determinar a trajetória de voo projetada da aeronave. O sistema analisa essa trajetória para verificar se ela violará algum dos parâmetros de alerta do EGPWS. Isso permite que avisos sejam dados ao piloto com cerca de 60 segundos de antecedência, proporcionando tempo suficiente para a ação de recuperação. Além disso, os dados do terreno podem ser exibidos no visor de navegação dos pilotos para auxiliar em sua consciência situacional. Como requisitos mínimos, esses sistemas alertam a tripulação quanto à razão de descida excessiva, razão de aproximação excessiva com o terreno, perda excessiva de altitude após decolagem ou go-around, separação insuficiente com o terreno quando não em configuração de pouso, trem de pouso recolhido, flaps em configuração distinta da de pouso e descida excessiva abaixo do glide slope. Vamos ver agora o acidente do voo 168 da VASP. Esse foi um acidente trágico ocorrido no Brasil com uma aeronave da VASP no ano de 1982, um Boeing 727-200, matrícula Papapá Sierra Romeo Kilo, fabricado em 1977. O voo VASP 168 partiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino a Fortaleza, no Ceará, realizando uma escala no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para embarque de passageiros. Após a escala, seguiu em direção a Fortaleza. A aeronave estava nivelada a uma altitude de 33 mil pés quando recebeu autorização do controlador de voo para descer até 5 mil pés. O comandante Fernando Paiva seleciona os 5 mil pés como limite mínimo. No entanto, de forma incompreensível, continua a descida, conduzindo a aeronave para abaixo de 2 mil pés em direção ao seu destino fatal. O copiloto Carlos Roberto alerta o comandante algumas vezes sobre a aproximação de pequenos morros à sua frente, região da Serra de Aratanha, em Pacatuba. No entanto, o comandante não compreende a mensagem do copiloto a tempo, chegando a questionar sem ênfase. "O quê? Tem o quê?" ele pergunta. O Boeing 727-200 da VASP se choca às 2 horas e 45 minutos contra a Serra da Aratanha e explode,
vitimando fatalmente todas as 137 pessoas a bordo. O CFIT é um tipo de acidente que pode ser evitado por meio de medidas mitigatórias de segurança, como treinamento adequado dos pilotos, equipamentos de navegação confiáveis, procedimentos de segurança rigorosos, procedimentos operacionais padronizados, gerenciamento de risco, preparo minucioso da navegação, dentre outras medidas. Em conclusão, o problema crítico do voo controlado em direção ao terreno tem sido um desafio duradouro na aviação, sendo responsável por uma parte significativa de acidentes e fatalidades. Ao explorarmos os fatores que contribuem para os incidentes de CFIT, desde causas relacionadas a fatores humanos até avanços tecnológicos, fica evidente que a vigilância contínua e a adesão a medidas de segurança são primordiais. Agradecemos por seu envolvimento nesta importante discussão. Ao compreendermos as causas raiz e implementarmos medidas preventivas, contribuímos coletivamente para tornar as operações aéreas mais seguras. Se você achou essa informação valiosa, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas. Juntos, promovamos a conscientização, priorizemos o treinamento e apoiemos avanços na tecnologia da aviação. Obrigado por assistir e boas viagens a todos. Espero que tenham gostado.